Existe um erro muito comum quando se fala em controle. As pessoas costumam acreditar que tudo se resolve dentro da mente, como se bastasse desenvolver uma espécie de autocontrole absoluto baseado em não sentir demais, não reagir impulsivamente ou manter uma calma constante em qualquer situação. Essa visão parece forte à primeira vista, mas na prática ela resolve apenas metade do problema, porque ignora um detalhe essencial: o mundo ao seu redor não reage ao que está dentro de você, não responde aos seus pensamentos silenciosos, nem às emoções que você esconde. Ele reage exclusivamente ao que você demonstra, ao que é visível, interpretável e percebido pelas outras pessoas. É exatamente nesse ponto que duas ideias se conectam de forma poderosa e criam uma versão muito mais completa. De um lado, o estoicismo ensina algo essencial e quase inegociável: você não controla o que acontece fora, mas sempre pode controlar como responder a isso, o que coloca o domínio no campo interno, na forma como você interpreta e processa o mundo. Só que parar aí cria uma limitação, porque o ambiente ao seu redor não tem acesso a essa camada interna. Ele só reage apenas ao que você deixa escapar. E é justamente aí que entra a segunda camada, muito mais estratégica, presente em A Arte da Guerra. As coisas são como parecem ser, porque a percepção molda a resposta do ambiente, independentemente do que está acontecendo dentro de você. Se você aparenta instabilidade, o ambiente reage com pressão, dúvida ou até desvalorização. Se você aparenta hesitação, surgem questionamentos e perda de confiança. Mas quando você aparenta controle mesmo sem dizer nada explicitamente, algo muda. O comportamento das pessoas ao seu redor começa a reorganizar, como se estivessem respondendo a uma estrutura invisível de segurança e firmeza. Agora conecta isso com o Kiyotaka Yanokoji. Ele não apenas controla o que sente internamente, mas entende que não existe necessidade de expor isso, criando uma separação clara entre o que está acontecendo dentro dele e o que ele permite que o mundo veja. Se o momento exige relevância, ele se torna relevante na superfície. Se exige normalidade, ele se encaixa perfeitamente. Se exige desaparecer, ele reduz sua presença ao mínimo. Não porque essa é sua identidade, mas porque isso molda a forma como o ambiente reage a ele, e isso é o que realmente importa. A perda de controle raramente acontece de forma evidente ou dramática. Ela se infiltra em pequenas decisões que parecem insignificantes no momento, mas que carregam ajustes sutis ao ambiente ao seu redor. Em uma conversa, você muda o tom para evitar desconforto. Em um grupo, adapta sua opinião para não gerar conflito. Em uma situação de pressão, decide rápido demais apenas para sair daquele estado incômodo. Nenhuma dessas ações parece submissão direta, mas todas compartilham um padrão invisível. Elas não surgiram de uma escolha completamente consciente, e sim de uma adaptação automática ao contexto. E quando esse tipo de comportamento se repete ao longo do tempo, você deixa de agir baseado em intenção e passa a agir baseado em reação, o que muda completamente a natureza das suas decisões. O ambiente ao seu redor não tem acesso às suas intenções mais profundas, ele não sabe exatamente o que você pensa, sente ou planeja, ele interpreta sinais, e esses sinais são construídos por detalhes que muitas vezes passam despercebidos: postura, ritmo de fala, silêncio, segurança na comunicação, consistência de comportamento. Uma pessoa que se explica demais, mesmo estando certa, transmite insegurança porque demonstra necessidade de validação, enquanto outra que fala menos, mas com clareza e firmeza, transmite controle, mesmo que ainda esteja organizando suas ideias internamente. Isso revela algo importante: a percepção não apenas reflete quem você é, mas influencia diretamente como o mundo decide reagir a você, criando consequências reais a partir de sinais que isoladamente parecem pequenos, mas juntos constroem uma narrativa completa. Controlar apenas o que acontece dentro de você não é o suficiente, assim como tentar controlar apenas o que você demonstra também não se sustenta por muito tempo. Quando alguém foca exclusivamente no interno, mas expõe tudo sem filtro, acaba se tornando previsível. Quando tenta controlar apenas a imagem externa sem base interna, cria inconsistência, e essa inconsistência eventualmente aparece. O equilíbrio surge quando existe estabilidade interna combinada com seletividade externa, criando uma presença que não pode ser facilmente interpretada, antecipada ou manipulada. Esse tipo de postura não é chamativa, não busca atenção constante, mas constrói uma vantagem silenciosa, porque reduz drasticamente a quantidade de informação disponível para quem está ao seu redor, tornando muito mais difícil qualquer tentativa de leitura ou influência. Grande parte do comportamento humano não nasce de decisões isoladas e completamente conscientes, mas sim do ambiente em que essas decisões
situações acontecem. Um cenário de pressão acelera respostas, um ambiente competitivo ativa o seu ego, um grupo seguro influencia a percepção individual, assim como uma situação de escassez reduz o tempo de análise e aumenta a impulsividade. Tudo isso acontece sem a necessidade de ordens diretas, apenas pela forma como o contexto é estruturado. Quando você começa a perceber esse padrão, entende que muitas ações não são exatamente livres, mas respostas previsíveis a estímulos específicos, e isso muda completamente a forma como você enxerga interações, decisões e até conflitos do dia a dia. Responder rapidamente pode parecer eficiência ou inteligência, mas na maioria das vezes revela ausência de análise. Quando a resposta vem antes da compreensão completa da situação, ela carrega impulsos, emoções e padrões que ficam expostos sem qualquer filtro, tornando seu comportamento muito mais fácil de ser interpretado, e isso cria uma vulnerabilidade silenciosa. Quanto mais rápido você reage, mais previsível você se torna, e quanto mais previsível você é, mais fácil é influenciar suas ações apenas ajustando o ambiente ao seu redor. O problema não está na velocidade em si, mas na falta de espaço para observar antes de agir. Entre o que acontece e o que você faz existe um intervalo pequeno, quase imperceptível, mas extremamente poderoso. Esse espaço separa reação de escolha, impulso de decisão e automatismo de consciência. Quando você aprende a não preenchê-lo imediatamente, começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Você começa a entender melhor o contexto antes de agir e cria respostas mais alinhadas com o que realmente importa. Essa mudança não altera apenas momentos específicos, mas transforma o padrão interno de comportamento, porque reduz drasticamente a quantidade de ações automáticas e aumenta a quantidade das decisões tomadas. A necessidade constante de se afirmar faz muitas pessoas falarem mais do que o necessário, explicarem demais e se exporem sem perceber, criando uma imagem fácil de interpretar e, consequentemente, fácil de prever. Com o tempo, essa exposição contínua constrói padrões claros, que podem ser usados por qualquer pessoa ou situação para influenciar comportamento. Já uma presença mais contida, que não entrega tudo imediatamente e não busca validação constante, cria um efeito oposto: menos leitura, mais respeito implícito e maior dificuldade de interpretação. Isso não vem de tentar parecer superior, mas de simplesmente não se expor além do necessário. No fim, controle não está em dominar pessoas, nem em manipular situações de forma explícita ou forçada. Ele aparece quando você deixa de ser facilmente influenciado pelo que acontece ao seu redor e passa a agir com intenção, consciência e estratégia. Quando o que você sente não escapa automaticamente e o que você demonstra não é entregue sem critério, algo muda de forma silenciosa, mas extremamente poderosa. O ambiente começa a responder de maneira diferente, mesmo que você não esteja tentando impor nada diferente. O Kiyotaka Yanukoji não parece estar no controle, porque nunca precisou provar isso. Ele simplesmente não oferece sinais suficientes para ser conduzido. Não reage de forma previsível e não entrega o tipo de informação que facilitaria qualquer tentativa de influência. E talvez seja exatamente aí que está a verdadeira virada, não no esforço de controlar tudo ao seu redor, mas na capacidade de não ser controlado por nada, criando uma posição onde o jogo muda, não por força, mas por ausência de vulnerabilidade visível. Eu sou Hyorin e lembre-se, o impossível só existe para quem teme tentar.